Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as causas estruturais da corrupção do nosso país. É claro que em grande parte, na maior parte talvez, a corrupção do nosso país seja devido à falta de caráter de pessoas que exercem o cargo de poder. Isso, sem dúvida nenhuma, é a causa principal, mas não é a única. O nosso país tem uma série de detalhes estruturais que favorecem a corrupção. Leis feitas por pessoas deste tipo que foram feitas para favorecer a corrupção e, para minha surpresa, eu percebo que pouca gente no Brasil percebe o quanto essas leis são danosas e a importância dessas leis serem mudadas para não acabar, porque eu não acredito em corrupção zero, mas para dificultar a corrupção, dificultar, retirar meios da corrupção e com isso diminuir a corrupção em níveis, digamos assim, aceitáveis, porque os níveis atuais são absolutamente inaceitáveis. É claro que a corrupção zero é um ideal que a gente deve perseguir, mas a gente deve saber que nós nunca chegaremos lá, a gente caminhar. Então, vamos falar sobre essas estruturas. A primeira delas, eu vou falar só de uma, que eu acho que é uma muito importante e que, para minha surpresa, eu vejo que pessoas que são assim muito mais experientes na área do direito do que eu sou advogado, mas eu não sou advogado militante. A advocacia para mim é bico, a minha profissão principal é engenheiro, mas vez por outra eu atuo na área do direito porque eu tenho carteira da OAB. Então, eu vejo que pessoas que têm muito mais experiência do que eu na área do direito não conseguem ver. São as autonomias administrativas. Então, para quem é leigo, para quem não é da área do direito, deixa eu explicar o que é autonomia administrativa. Pelo sistema democrático, sistema de pesos e contrapesos, o poder é dividido em três: legislativo, executivo e judiciário. E a contratação, tanto de funcionários, como de serviços, como compra de material, todo o contrato envolvendo nisso é papel do executivo. Só que no nosso país nós criamos um sistema diferente. Os poderes têm autonomia administrativa. Significa que, se você for contratar um funcionário do Poder Legislativo, o Poder Legislativo tem autonomia administrativa para ele fazer a contratação e não o Poder Executivo. Vamos dar exemplo de um Estado. No Estado, o Poder Executivo é representado pelo governador, certo? Mas, se for o caso de contratar gente para a Assembleia Legislativa, essa contratação é feita pelo presidente da Assembleia Legislativa. Se for para fazer alguma obra no prédio da Assembleia Legislativa, é o presidente da Assembleia Legislativa que faz o contrato dessa obra. Se for no Judiciário, é o presidente do Tribunal de Justiça, que também tem autonomia administrativa. Então, contratação de funcionários para trabalhar diretamente no Poder Executivo, não só juiz, mas todos os serventuários da Justiça, é o presidente do Tribunal que faz. Se for para fazer uma obra no prédio do Tribunal de Justiça, ou se for construir um novo prédio para ser usado como órgão judiciário, um tribunal, uma comarca local, é o presidente do tribunal que faz. E outro que tem autonomia administrativa é o Ministério Público. Então, de novo, para contratar procuradores, promotores ou serventuários que trabalhem junto com esses procuradores e promotores, é o Procurador-Geral que faz. Obra no prédio do Tribunal da Procuradoria-Geral ou nos órgãos regionais do Ministério Público, tudo contratado. Isso parece muito democrático. Nós brasileiros estamos tão acostumados com isso que a gente não para pensar no tamanho do absurdo que é isso.
no quanto isso daí é uma máquina de favorecer corrupção. E eu vou mostrar por quê. Vamos pegar o exemplo do Ministério Público. O que vai acontecer se houver uma fraude na contratação de funcionário, um concurso dirigido, ou uma fraude, um superfaturamento numa obra da Procuradoria-Geral ou de um órgão regional do Ministério Público, uma obra contratada pelo Procurador-Geral, tá? Ou um concurso público fraudado contratado pelo Procurador-Geral. E não me digam que isso não acontece, tá? Então, vamos lá, aconteceu isso. Aí você chega, o que vai acontecer? Quem é que vai oferecer denúncia contra o Procurador-Geral? A mesma coisa, chega no Tribunal de Justiça, um concurso fraudado, uma obra superfaturada, etc e tal, contratada pelo presidente do tribunal. Quem vai julgar o presidente do tribunal? Tá? Na Assembleia Legislativa, um concurso fraudado ou uma obra superfaturada contratada pelo presidente da Assembleia Legislativa. Quem vai aprovar as contas do presidente da Assembleia Legislativa? Então, é por isso que isso não pode acontecer. E é incrível que as pessoas não veem isso. Quer dizer, a autonomia administrativa tem que acabar. Tá? Todas as contratações, inclusive para Ministério Público, para serventuários da Justiça ou serventuários da Assembleia Legislativa, todas elas têm que ser contratadas pelo Poder Executivo. Por quê? Para que o Ministério Público tenha isenção suficiente para oferecer denúncia, se for o caso. Para que o presidente do tribunal tenha isenção suficiente para julgar, se precisar julgar. Para que na hora da aprovação das contas na Assembleia Legislativa, entendeu, não tenha ninguém participando da votação que esteja diretamente envolvido na eventual irregularidade que possa acontecer. É por isso que as autonomias administrativas ferem de morte um dos princípios basilares da democracia moderna, que é o princípio da separação dos poderes. Quando você acaba com isso, você coloca, pelo menos num pequeno pedaço do Estado, ali naquele pequeno pedaço, você concentra poder executivo, e legislativo e judiciário na mão de uma pessoa só. E aí você perde, o sistema de pesos e contrapesos para de funcionar naquele ponto. E por fim, eu queria dizer que esse tipo de coisa gera conflito de interesse, porque para acabar com isso, você vai precisar que as pessoas envolvidas nesse tipo de coisa votem contra os seus próprios interesses pessoais. Então só existe uma forma de acabar, não só com esse, como vários outros problemas desse quilate, desse tipo, que contaminam a nossa democracia. Só tem uma maneira: plebiscito. Na verdade, o Olavo de Carvalho já cantou essa pedra. As reformas que o Brasil precisa têm que ser aprovadas por plebiscito, porque o povo está do lado desse governo, do lado das mudanças que esse governo quer fazer. Mas uma quantidade grande de políticos, inclusive do próprio partido do presidente, não está. Então, a maneira que tem de se aprovar isso é por plebiscito. E deve ser feito da forma como ele fez na questão das armas. Uma vez o plebiscito aprovada a mudança proposta através do plebiscito, não é necessário a criação de uma lei. Com base no plebiscito, o governo pode fazer por decreto, ou seja, materializar a decisão do plebiscito pode ser feito por decreto. Por quê? Porque a decisão foi tomada por uma instância que é acima do poder legislativo, que é o povo falando por si próprio, e não através de seus representantes. Então, esta é a solução. E eu não sei se esse meu modesto vídeo, desse meu modesto canal, que não tem nem 1000 seguidores ainda, tá? Eu sou um canal pequeno, um canal modesto, pelo menos nesse momento em que eu estou fazendo esse vídeo, mas eu insisto em colocar as coisas que eu considero corretas. Por menor que eu seja, eu
por menos abrangente que seja a minha voz e as coisas que eu coloco, quando eu acho certo eu falo para quem quer ouvir. E se são poucas pessoas, eu lamento que sejam poucas pessoas, mas se de alguma forma isso chegar ao governo, eu peço. Inclusive porque gente bem maior do que eu já cantou a pedra. A solução é plebiscito, tá? Mas são plebiscitos. Agora, essas questões deste tipo, tá? Como essa das autonomias administrativas e outras que em vídeos posteriores eu vou falar, mas isso precisa ser aprovado porque isso é fonte de corrupção. E como as pessoas que pela ordem democrática seriam responsáveis por mudar isso estão envolvidas no problema, a única forma de você mudar isso é através de plebiscito, porque aí você envolve a população inteira. E a população inteira, quero crer, a maioria não está envolvida nas questões que geram essas distorções. E aí a gente tem condição de aprovar. Bom, eu já me alonguei demais. Esse foi o vídeo de hoje. E, bom, como eu disse, meu canal é um canal pequeno, mas eu não me calo. Eu falo para quem quer me ouvir. Se são poucas pessoas, lamento, eu agradeço os meus seguidores, agradeço aqueles que têm se esforçado para tornar a minha voz um pouco mais abrangente do que eu consigo, mas sempre que eu vejo algo errado, eu procuro falar para quem eu consigo, para até onde a minha voz chega. E eu fico por aqui, até a próxima.